O tema desta noite é: quando começa a nossa missão? Quando começa a nossa missão? Quero falar sobre isso hoje, é muito importante, porque talvez para alguns cristãos evangélicos de algumas denominações, a pessoa tem que ser quase um doutor para poder, em teologia, para poder começar a pregar. Para outros, talvez você tenha que frequentar uma escola bíblica por anos e anos e anos e anos, talvez para começar a falar alguma coisa. E talvez outros vão dizer: não, é que você tem que fazer a escola de líderes, tem que fazer uma escola, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer alguma coisa. Vamos olhar o que a Bíblia diz. E eu quero olhar para Jesus. Como Jesus agiu nessa situação. O que Jesus ensinou sobre isso. Quando Jesus comissionou as pessoas. Essa palavra é muito importante. Eu quero que você depois envie isso para os seus amigos. Bem interessante. Hoje nós estamos fazendo o nosso Tadel daqui, né? Essa nossa terça plena daqui, da sede. Nós estamos aqui online com você, mas nós queremos que você receba essa palavra e que você possa multiplicar essa palavra, repartir com muitas pessoas, porque é uma palavra muito importante para esse tempo da vida da igreja. Porque, com todo respeito aos governantes, mas não são eles que vão dizer quando é que nós devemos compartilhar a fé. Não são eles que vão autorizar nós pregarmos a palavra ou não. Estou falando no sentido do testemunho pessoal. A igreja da China, por exemplo, nós temos lá, tem mais de 200 milhões de cristãos comprometidos que não tem um templo, que se reúnem nas casas. É a igreja underground. A igreja do Oriente Médio toda assim, em todos os países fechados, ela se reúne nas casas, ela se reúne de uma forma, como se usa o termo underground, uma igreja subterrânea, mas ela está lá. O cristianismo está vivo, a fé está viva. Então eu quero ler 2 textos com você, e depois nós vamos fazer algumas considerações bíblicas encontradas nos evangelhos e no livro de Atos. Quando começa a nossa missão? Primeiro, João capítulo 17, verso de número 18. Do evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. Jesus está falando com o Pai, e ele diz assim ao Pai: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Vou pedir a projeção que jogue aí na tela e que também possa aparecer para os meus irmãos que estão em casa. João capítulo 17, verso 18. Mais uma vez as palavras de Jesus dizendo: assim, ele está falando com o Pai, ele diz: Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os enviei ao mundo. João capítulo 20 agora, versos 21 e 22. Agora Jesus ressurreto. Em João 17 Jesus estava orando ao Pai, mas em João 20 Jesus está ressurreto, e ele aparece aos seus discípulos, e ele diz assim, disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco, ou paz seja com vocês. E ele diz: como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo, ou recebei o Espírito Santo. E aí nesses 2 textos que lemos, Jesus está falando que ele transferiu a sua missão para nós. Nesse texto Jesus está nos dizendo que da mesma forma que Deus o Pai o enviou a este mundo com uma mensagem de redenção, de salvação, de reconciliação, de perdão, de amor, de graça, de bondade e de misericórdia. Ele está dizendo que da mesma forma que o Pai o enviou a este mundo, ele está dizendo: eu estou enviando os meus discípulos. Então hoje nós vamos responder essa pergunta: quando é que começa a missão de um servo de Jesus? Quando é que começa a missão de um discípulo de Jesus? Quando é que começa a missão de um cristão nascido de novo? E eu quero começar dizendo algumas coisas. A missão que o Senhor Jesus começou, como disse, ele a transferiu para nós, os seus discípulos. Isso vale para os discípulos de Jesus de todas as épocas. Ou seja, a missão que Jesus Cristo começou, que ele deu início, de acordo com aquilo que Lucas escreve, tanto em Lucas como em Atos, ele diz aquilo que Jesus começou a fazer. Ou seja, a missão que Jesus começou a desenvolver, agora é a nossa missão de vida. Como discípulos,
Nós somos continuadores do ministério de Jesus. É isso que estamos chamando de missão. E com a sua mensagem de salvação e de vida eterna. Como discípulos de Jesus, uma das grandes perguntas que nós temos que responder, inclusive para os novos convertidos, é: quando é que começa a sua missão de testemunhar de Jesus? Ou seja, quando é que você pode começar, quando é que você deve começar a testemunhar de Jesus? Será que é quando você for velho de igreja? Eu quero começar dizendo não, porque quando você for velho de igreja, se você não tiver cuidado, você se tornou um religioso frio, um religioso às vezes tradicional, às vezes até quase que morrendo espiritualmente. A outra pergunta é quando é que começa? Quando é que começa a nossa missão? Quando é que começa o nosso testemunho? Vamos responder essas duas perguntas hoje. Quando começa o nosso testemunho? Quando é que devemos começar a testemunhar? Quando é que devemos começar a pregar? Quando é que devemos começar a ensinar? Quando é que devemos começar do que Jesus fez por nós? E a outra pergunta é: onde começa? A primeira é: quando começa a nossa missão? E a segunda é: onde começa? Terceira pergunta: para quem é a missão? Onde começa? Como começa? Quando começa a nossa missão? Onde começa? E a quem nós devemos direcionar a nossa missão? Para quem é a nossa primeira missão? E nós vamos responder isso. Primeiro lugar. Então vamos ao primeiro ponto. Primeiro, presta bem atenção, querido líder, meu querido irmão em Cristo Jesus. A sua missão começou no dia da sua conversão a Jesus Cristo. Vou repetir: a nossa missão começa no dia da nossa conversão a Cristo. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, naquele dia, naquela hora, começou a sua missão. Se isso nós tivermos base nos evangelhos, nós podemos afirmar, ok? Então, a primeira pessoa, nós vamos olhar 3 pessoas hoje à noite aqui nos evangelhos. E a primeira pessoa que eu quero olhar com você é a mulher samaritana. Se você está com essa Bíblia e nos acompanhando, por favor, pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 3 até o 42, é que nós vamos analisar agora. João 4, de 3 a 42. A mulher samaritana, ela teve um encontro real, pessoal e prático com Jesus. E aí é interessante porque nós vamos ler algo aí para você. Eu quero começar lendo a partir do verso 5. João, capítulo 4, a partir do verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto ao poço. E era por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Mas os seus discípulos, presta atenção nessa, pode colocar na NVI, também não tem problema. Os discípulos de Jesus tinham ido à cidade de Sicá para comprar pães. E Jesus estava sentado, descansando. Então veio uma mulher tirar água. Então Jesus começou uma conversa com aquela mulher, evangelizando aquela mulher. Jesus olhou e pediu água para ela. Olha a resposta da mulher. Disse-lhe, pois, a mulher: como você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não conversam com os samaritanos. Respondeu Jesus: se você conhecer qual é o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá de me beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus lhe disse: quem beber dessa água, da água desse poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é assim, prático.
Ele usa o elemento que tem. Ele está sentado ali na beira do poço. A mulher vem tirar água e Jesus começa uma conversa pedindo água para ela, para dele puxar uma conversa de evangelização. E Jesus já se apresentou para essa mulher como Ele mesmo sendo a fonte das águas da vida. Pois Ele disse: se você beber da água desse poço, você vai estar com sede poucas horas depois. Eu estou tomando água porque a garganta está seca, eu estou com sede. Olha como Jesus tinha razão. Ele diz: mas se você beber do meu ensino, se você beber da água que eu lhe der, Ele diz, você nunca mais será sede. E aí, Jesus revelou a ela o seu passado. Presta atenção, a revelação, a palavra da revelação abre a porta para a evangelização. E Jesus não revelou o passado daquela mulher para envergonhá-la. Não, Jesus não faria isso. Jesus revelou o passado daquela mulher para que ela pudesse ser confrontada com o seu passado e ao mesmo tempo encontrar graça em Jesus. Então em João capítulo 4, verso 17 e 18, Jesus falou para ela, porque Jesus estava conversando com ela e Jesus falou assim com ela: vai lá na cidade, chama o seu marido, vem aqui. E ela responde no verso 17: eu não tenho marido. E Jesus então olha para ela e fala: você falou a verdade. Sabe por quê? Ele diz para ela: você já teve 5. Aquela mulher era, entre aspas, campeã. Você já teve 5 maridos. E você está com o 6º agora, e ele não é teu marido. Ela ficou impressionada. Falou: como? Como que esse homem, esse judeu que eu estou conversando com ele, como que ele sabe que eu tive 5 maridos? Como que ele sabe como que eu estou morando com ele, meu esposo? Eu só usei campeã aqui brincando. Na verdade aquela mulher devia ser o terror das outras mulheres da cidade. Na verdade quando ela estava vindo, as mulheres deviam olhar para ela e falar: lá e vem, esconde o teu marido, segura aí porque a mulher está vindo aí. Ela já teve 5, está com o 6º, não é dela. Daqui a um pouco vai para o 7º. De repente seria assim que as pessoas falavam com aquela mulher. Mas Jesus não olha assim. Jesus olhou para o coração dela. Jesus enxergou o potencial nela. Jesus enxergou o que ela iria fazer, porque Jesus não olha para o tamanho do nosso pecado, nem a quantidade do nosso pecado. Ele olha através das lentes da graça e do amor do Pai, e Ele já nos enxerga perdoados, lavados, redimidos e fazendo a sua obra, porque Jesus é assim. E aí quando Jesus revelou o passado dela, ela continua conversando com Jesus. Ela diz: você deve ser profeta. Ela fica impressionada e ela diz: nossos pais adoraram nesse monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. E onde é que é o lugar? Jesus diz: não é em Jerusalém, nem é nesse monte. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Mas quando chega no verso 25, Jesus fez uma revelação a ela que ela precisava. Ela precisava saber que Jesus não era apenas um profeta, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. Porque a mulher diz assim: eu sei, no verso 25, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Jesus disse a ela: eu sou. Eu que estou falando com você. Olha o que Jesus disse para aquela mulher. Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. O Salvador que vocês estavam esperando chegou. E eu que estou falando com você. Isso foi suficiente para aquela mulher crer. E naquele momento começou a sua missão. Ela já creu em Jesus e já começou a sua missão de vida naquela hora. Olha o histórico daquela mulher, olha o passado daquela mulher. Se fosse hoje nas nossas igrejas, talvez em alguma igreja que aquela mulher fosse, das mulheres não iam nem querer sentar perto dela, não iam nem querer recebê-la nos seus templos, nos seus cultos. Mas Jesus não, Ele vai, salva e comissiona. Sabe de uma coisa? O próximo passo dessa mulher é o verso de número 28 e 29. A mulher samaritana, na hora que Jesus se revelou a ela como o Messias, o Salvador, ela creu de todo o seu coração. E quando ela creu, ela foi perdoada. E quando ela creu, ela se converteu. E quando ela foi perdoada, ela sentiu a paz de Deus, ela sentiu o amor de Deus. Sabe o que ela fez? Ela tinha ido buscar água meio-dia, ela nem levou água, ela largou o seu cântaro ao lado do poço, ela deixou o cântaro e foi à cidade de Sicar. E ela disse aos homens da cidade, ela disse: venham comigo, vocês vão ver um homem que me contou tudo que eu já fiz. Ou seja, ele revelou toda a minha vida. Será que ele é o Cristo? Ou porventura não é ele o Cristo?
Agora presta atenção, essa mulher entrou em missão na hora. Quando é que nós devemos começar a testemunhar? A partir da hora da conversão. Nós temos cometido erros, porque às vezes a gente quer que as pessoas primeiro sejam, como eu disse, quase doutores, para começar, doutores em Bíblia, em teologia, para começar a testemunhar. Isso está completamente errado. Jesus perdoou aquela mulher ao lado do poço, Jesus salvou aquela mulher, ela se converteu, e Jesus já deu uma missão. Ela larga o cântaro e já volta para a cidade. Ela veio para o poço tirar água num horário que as mulheres não tiravam, porque as mulheres evitavam a companhia dela. Ela veio para o lado do poço como uma mulher pecadora, e volta para a cidade como uma mulher salva, e volta para a cidade como uma mulher missionária. Mas cadê o curso? Não, ela foi para contar o que Jesus fez por ela. Ela foi para revelar à cidade que tinha encontrado o Salvador, que o Salvador tinha chegado. Ela disse: essa é a melhor notícia que eu posso levar para a minha cidade, o Salvador chegou, e pronto. E os habitantes da cidade vieram para fora da cidade, vieram, ouviram a palavra daquela mulher, eles vieram. E eles ficaram com Jesus, e Jesus ficou 2 dias naquela cidade. Muitos dos moradores da cidade de Sicá converteram-se a Jesus naquele dia, e a pessoa que Jesus usou foi a mulher samaritana, uma recém-convertida. Foi no mesmo dia da conversão, foi na mesma hora da conversão, foi naquele momento ela se converteu, ela já recebeu a missão e foi pregar. Quando é que você começa a pregar? No dia da sua conversão. Quando é que você começa a testemunhar? No dia da sua conversão. E aí eu quero encorajar você nessa quarentena a usar suas redes sociais, a usar todas as mídias possíveis, a montar um grupo evangelístico aí, a partir aí online, com os seus amigos, e testemunha dele, faz uma célula online. Você não precisa saber pregar, você não precisa fazer esboço, você precisa apenas compartilhar o que Jesus fez na sua vida, se você é casado, no seu casamento, que Jesus fez na vida dos seus filhos, que Jesus está fazendo na sua família. Eu te encorajo a fazer isso. João capítulo 4, por favor, aí projeção, verso 30. Evangelho de João capítulo 4, verso 30. Saíram os moradores da cidade e foram ter com Jesus. Eles saíram. Eles vieram até Jesus. Por quê? Porque uma mulher foi lá convidá-los. É impressionante esse texto, porque um pouco antes disso, os 12 discípulos de Jesus tinham ido à cidade para comprar pães. Foram na padaria, 12 homens que andavam com Jesus 24 horas por dia, que tinham ouvido Jesus falar de compaixão, de amor, de graça, de misericórdia, e eles foram comprar pães. Eles não falaram de Jesus nem para o homem da padaria. Eles compraram os pães e voltaram. Eles não trouxeram uma pessoa a Jesus, mas uma recém-convertida, que não tinha visto nenhum milagre ainda, tinha apenas recebido uma revelação que Jesus era o Messias. Foi na cidade e trouxe a cidade toda ao encontro de Jesus. Sabe? Se eu fosse um daqueles 12, naquele dia eu ia sentir vergonha, porque uma mulher ali estava fazendo mais do que os 12 homens. Agora, vamos continuar, versos 39 a 42, João 4, 39 a 42, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, se converteram a Jesus, em virtude do testemunho da mulher. Está aí, creram pelo testemunho dela, que anunciaram: ele disse tudo que eu tenho feito. Pelo testemunho eles já creram. E aí, continua. Agora, o verso de número 40 em diante. Vindo, pois, os samaritanos estar com Jesus, pediu que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias naquela cidade. Próximo. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. Verso 42. E diziam à mulher, eles falaram com a mulher em gratidão: já agora, não é pelo que você disse que cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles não tiveram dúvida, tiveram encontro com o Salvador do mundo. E quem que Jesus usou? Uma recém-convertida. Ela nunca tinha colocado o pé numa igreja, até porque não tinha igreja na época. Ela não poderia entrar numa sinagoga da época, porque ela era uma samaritana. Uma mulher samaritana não ia ser bem vista lá, não tinha como. Ela era discriminada, os judeus não falavam. As pessoas que diziam que tinham a revelação de Deus não demonstravam o amor de Deus. Mas Jesus vai lá, salva aquela mulher, e na mesma hora Ele deu uma missão. E ela foi e cumpriu a missão. E ela trouxe uma cidade toda aos pés de Jesus. Quando é que a gente começa
a pregar na hora da nossa conversão. A nossa missão começa no dia que somos salvos por Jesus, no dia e na hora que somos salvos. Todos os cristãos nascidos de novo devem compartilhar o seu testemunho todos os dias, a todas as pessoas e em todos os lugares. Aonde você for, meu irmão, você está em missão com Jesus. Faça como aquela mulher e encoraje os novos convertidos a começar a evangelizar no mesmo dia, na mesma hora, a partir da sua conversão. Começar a compartilhar o que Jesus fez e não deixar o tempo passar. Segundo lugar, quando é que começa a nossa missão? Deixa eu responder com uma segunda colocação. A nossa missão começa no dia da nossa libertação. Primeiro, a nossa missão começa no dia e na hora da nossa conversão a Cristo. Na hora que nascemos de novo, começou a nossa missão. Segundo lugar, a nossa missão começa na hora da nossa libertação. Sim, amados, sem Jesus nós estávamos no império das trevas. Sem Jesus nós éramos prisioneiros do império das trevas. Mas Colossenses capítulo 1, verso 13, vai dizer que o Senhor nos arrancou do império, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Sim, eu e você fomos transportados, arrancados, libertos do império das trevas e transportados para o reino de Jesus. Nessa hora começa a nossa missão, nessa hora começa o nosso ministério, nessa hora nós devemos começar a testemunhar. É muito forte esse texto, ele é muito, muito forte, muito poderoso. Na verdade, hoje eu queria muito que a igreja estiver toda aqui para ouvir essa palavra. Você em casa é que está sendo privilegiado, porque é tão interessante. Agora eu quero olhar com você para Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20. E quero olhar com você esse texto. Vou ler agora, para começar, os versos 1 e 2. Porque Jesus fez uma viagem, ele estava lá em Cafarnaum, ele atravessou o lago da Galileia, 12 quilômetros de largura, no barco a remo, e ele foi lá, porque naquela manhã, ou naquela madrugada, enquanto ele orava, ele recebeu do Pai a missão, que naquele outro dia, ele precisava ir lá, para libertar um homem, que seria um missionário. Preste atenção nisso. Aquele homem era um homem possesso de uma legião de demônios. Jesus então foi, olha os versos 5, capítulo 5, verso 1 e 2, eles chegaram a outra margem, do lago da Galileia, do mar da Galileia, na terra dos Gerazenos, outros dizem Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro, um negócio macabro, veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Versículo 9, Jesus, vou lá no 9, depois eu vou voltar nos outros versículos. Jesus perguntou para aqueles demônios: qual é o teu nome? Sabe qual foi a resposta? Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ou seja, uma legião romana podia ser de 80 soldados até 2.000 soldados. Então esse homem podia estar aí com algumas centenas de demônios. Como eu disse, um negócio muito macabro, porque aquele homem era tão possesso que nenhuma cadeia segurava, e nenhuma prisão segurava ele. Ele quebrava as portas, quebrava as grades, quebrava as correntes, quebrava as algemas, e ele saía, nada segurava ele. Aquele homem ficava nos desertos, nos sepulcros, ele andava nu, ele andava completamente despido, ele andava gritando e se mutilando com pedras. Ele era louco, possesso, com centenas de demônios, não era dezenas, centenas de demônios. E ele, há muito tempo ele estava nessa situação, e os demônios estavam acabando com aquele homem, mas a graça de Deus alcançou aquele homem. Vamos para o verso 2 a 5 de novo. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito maligno, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando, gritando, desesperado, louco, por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. É o que está aí. Era uma situação deprimente, uma situação maligna, uma situação terrível. Agora preste atenção. Se um cara desse chegasse nos nossos cultos, se um cara desse chegasse na sua célula,
E começasse aqueles demônios começassem a esturrar, se você não tiver mesmo convicção de que você está cheio do Espírito Santo, você ia correr. Você ia correr. Jesus não. Jesus faz uma viagem, atravessa um lago de 12 quilômetros para ir ao encontro de um homem, para libertar aquele homem naquele dia. Porque você pode olhar e enxergar um processo. Jesus olha e enxerga um missionário. Aleluia. É interessante, eu quero mais um pouco a vida desse homem. E Jesus expulsou aqueles demônios. Jesus fez uma coisa que você não vai ver Jesus fazendo outras vezes, mas dessa vez, a primeira coisa foi que aqueles demônios reconheceram. Se você continuar lendo os versículos aí a seguir, os demônios começam a falar que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Eles usaram uma expressão que é o Altíssimo Deus, aquele que o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. O que você está fazendo aqui? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E aí eles pensaram que Jesus já estava ali para condená-los para o lago de fogo. Não, o lago de fogo vai chegar para eles logo no futuro. Eles já estavam achando que Jesus já ia mandar para lá. Jesus, não, tudo bem, ainda não chegou o lago de fogo para vocês, não, vai chegar. E aí eles pediram para entrar nos porcos. Tinham lá uns caras cuidando de porco, aquela região criava porcos. Judeu não criava porcos, os caras do outro lado daquele outro país ali, onde é a região da Jordânia hoje, ou parte da Jordânia. E aí o que acontece? Jesus falou, tudo bem, pode entrar nos porcos. E eles eram tantos demônios que Jesus deu permissão, Jesus permitiu que aqueles espíritos imundos entrassem nos porcos. E a manada de porcos, cerca de 2.000 porcos, eles se atiraram no despenhadeiro abaixo, pularam, e os 2.000 porcos morreram. Sim, mas você fala, mas não prejuízo de 2.000 porcos. Uma alma para Jesus vale infinitamente mais do que o mundo todo. E aí o verso 14 e 15 agora vai ser uma coisa interessante para nós, que os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Anunciaram o quê? Que o possessão que aterrorizava ele agora estava liberto, e anunciaram que os porcos haviam morrido. Agora, olha o que acontece. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Eles foram ao encontro de Jesus. E quando eles chegaram lá, olha que coisa linda, aproximaram-se e viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios. Agora estava assentado, aquele cara que ninguém conseguia segurar, estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Olha que situação. Olha que coisa linda, olha a graça de Deus. Em alguns minutos, aquele homem que estava antes era que ninguém se aproximava, porque ele quebrava qualquer coisa, e era extremamente violento. Os demônios que estavam nele eram extremamente agressivos. Agora ele está ali sentado, calmo, sereno, tranquilo, em paz, agora sendo ministrado aos pés do Senhor Jesus. Agora preste atenção nisso, porque aí acontece dois tipos de atitude. Os que valorizam as coisas estavam representados lá. Os que valorizam as coisas, os que valorizavam as coisas, mandaram Jesus embora. Aqueles homens daquela cidade falaram, Jesus, pode ir embora do nosso país, pode ir embora da nossa região, pode, se você continuar aí, é o que aconteceu, pode ir, Jesus. Nós não queremos, vai mais um pouco. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Por quê? Eles ficaram, não, já tivemos um prejuízo de 2.000 porcos. Então se ele continuar aqui, nós vamos ter um problema com Jesus. E eles expulsaram Jesus. Jesus respeita. Jesus diz, tudo bem, se não quer eu vou embora. Mas agora, olha o que acontece com o homem que fora endemoniado, que agora estava liberto, que agora estava curado, que agora estava em pleno juízo, que agora estava vestido, que agora está vivendo de uma forma decente. Isso em alguns minutos, algumas horas, ele quer ir com Jesus. Agora ele quer se juntar ao grupo principal de Jesus. Só um pouquinho. Agora aquele homem queria ir com Jesus. Quando Jesus estava no barco, o homem que estiver endemoniado, o que ele começa? Ele começa a suplicar. É muito mais que um pedido, é uma súplica dizendo, Jesus, eu quero ir com você. Jesus, eu quero estar contigo. Jesus, presta atenção, desculpa aí. Ele está dizendo, Jesus, eu quero.
Jesus, eu preciso ir com você. E Jesus deu uma missão para aquele homem. Jesus deu-lhe uma missão. Olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. E aí eu respondo a segunda pergunta: onde começa a nossa missão? E a resposta é: a primeira é quando começa. Aqui também nós vemos, quando é que começa a nossa missão? Quando é que começa o nosso ministério? Na hora da nossa conversão a Jesus Cristo. Logo em seguida da conversão. Onde começa? Com os nossos familiares. Onde começa a sua missão? Aí na sua casa. Aproveite esses dias de quarentena. Testemunho de Jesus. Ganhe seu pai, ganhe sua mãe, ganhe seus irmãos, ganhe seus familiares, ganhe eles para Jesus. Ele pede. Ele está pedindo: eu quero ir com você, Jesus. Jesus deu uma missão. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, vá para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus está dizendo: agora você vai para sua família, que talvez há anos não te viu, há anos já não pensava mais em você, há anos achava que você não valia mais nada, há anos achavam que você estava completamente louco, completamente perdido e já não queria mais saber. Vai lá e testemunha, se apresenta lá e diga para a tua família como Deus foi gracioso e misericordioso com você. Ele não precisava saber fazer um esboço, mas ele sabia contar o que Deus tinha feito. Você não precisa aprender a fazer um esboço, você precisa contar o que Deus fez por você. Testemunhe com a sua vida, testemunhe com as suas palavras, testemunhe com as suas atitudes, demonstre amor, fale a verdade em amor e testemunhe, porque é isso que conta. Mas abra sua boca e conte o que Deus fez. Faça isso com alguém. Verso 20. Jesus deu uma missão e disse: começa com a sua família, fala primeiro para os seus familiares. Por favor, projeção, verso 20. E aí Jesus disse, Marcos 5:20. Então ele foi e começou a proclamar. Sabe o que essa palavra Decápolis significa? 10 cidades, 10 cidades. Ele foi e ele falou com a família dele. Mas agora ele tem uma missão em 10 cidades daquela região da Galileia. Ele começa a ir de cidade em cidade, 10 cidades. Agora aquele homem que era um louco varrido, que tinha, possivelmente quando era louco, tinha passado por todas aquelas cidades, quando ele era possessão e ninguém queria ele, que todo mundo tinha enxotado. Agora ele volta com uma mensagem de graça, uma mensagem de vida, uma mensagem de bênção, uma mensagem de libertação. Que mensagem? Eu encontrei o Salvador, eu encontrei o libertador, eu encontrei esperança. Sim, eu encontrei, o nome dele é Jesus. Ele foi e passou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizera por ele, e todos se admiravam. Onde ele chegava, ele testemunhava. Quando começa o nosso testemunho? Quando deve começar? Como devemos começar a testemunhar de Jesus? Que dia? Que hora? Na hora da conversão. A mulher samaritana, alguns minutos depois de conhecer Jesus, correu na cidade e trouxe uma cidade aos pés de Jesus. Esse homem que estava louco, varrido, com centenas de demônios possuindo a mente dele, possuindo a alma dele, possuindo o corpo dele, agora ele é liberto por Jesus e ele quer ir para o grupo seleto de Jesus. Jesus diz: não, você não vai vir comigo nesse grupo. Faz o seguinte, eu te dou uma missão. Vai para sua casa, primeiramente fala com a tua família e diga para a tua família o quanto Deus usou de graça e de misericórdia com você, porque eu fui ao teu encontro, porque eu valorizo você, porque eu não te enxergo como um lixo, como um palha na sociedade. Jesus está dizendo para ele: eu te enxergo como uma alma preciosa, que vale mais do que o mundo todo. Eu quero convidar o pessoal do louvor para já estar vindo aqui. Depois nós vamos continuar com essa palavra, que é bem interessante, falando de mais duas coisas muito, muito importantes. Mais um personagem que eu não vou falar hoje, o tempo acabou, e eu quero hoje ser bem breve com você. Nós estamos online, eu não quero me demorar com você, mas eu quero dizer para você, a nossa missão começa no dia da nossa conversão. A mulher samaritana começou na hora que ela se converteu a Jesus, e ela podia levar uma cidade de Sicá a Jesus, e por causa dela, Jesus ficou 2 dias naquela cidade. Esse gadareno, o gerazeno,
que estava possesso há tantos anos, louco, varrido, com centenas e centenas de demônios, ele é liberto. Ele senta algumas horas ali aos pés de Jesus, ouviu o ensinamento de Jesus, e Jesus lhe deu uma missão: pregar para sua família e evangelizar 10 cidades. Meu Deus, Jesus é corajoso demais, Jesus é tremendo, Jesus é poderoso. Jesus confia a mensagem de vida eterna e de salvação a um homem que acabara de ser liberto, e ele vai, e por onde ele passou, e as pessoas ficaram admiradas e maravilhadas com a graça de Deus. Que testemunho! Quando começa? Na hora da conversão. Onde começa? Com a nossa família. Depois pregamos para os outros, né? E até quando devemos testemunhar? Até o nosso último fôlego de vida, até o último momento da nossa vida. Nossa missão é cada dia ganhar mais um para você, ganhar mais um para Jesus, desculpe, ganhar mais uma pessoa para Jesus. Eu quero encorajar você todos os dias a conversar com alguém e a fazer uma pergunta. A pergunta é: você já testemunhou de Jesus para alguém hoje? Você já falou de Jesus para alguém hoje? E quando você encontrar alguém que tivesse uma semana sem ver, pergunte para ele: você ganhou alguém para Jesus essa semana? Se você ama Jesus, você precisa amar o que Jesus ama e dar a sua vida por aquilo que Jesus deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Vidas, pessoas. Nós vamos orar com você daqui um pouquinho. Logo depois desse louvor, nós vamos estar aqui orando, e eu quero orar com você. Nós vamos orar, porque a gente precisa entender que às vezes nós já recebemos demais. Alguém já disse, eu quero repetir para você: não é justo a gente, cristãos do Ocidente, ouvir as mesmas verdades 100, 200 vezes, 300 vezes, quando há milhões que não ouviram a mensagem da graça de salvação em Cristo Jesus nenhuma vez. Então eu encorajo você a, hoje mesmo ainda, contactar alguém pelo seu celular, pela sua internet. Faça a sua vida valer. Ganhe alguém para Jesus ainda esta semana. Faça como a mulher samaritana. Faça como a mulher samaritana. Faça como Gerazeno, que acabou de ser liberto e tornou-se um missionário de Jesus. Eles já estão na glória. Agora é a minha vez e a sua vez de fazermos a diferença a partir da nossa casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe.